Tá, porta aberta, celular no quarto, porta aberta, celular no quarto, porta aberta. Tudo bem aí? Tudo. Às vezes tá aquele silêncio, chego lá de surpresa. A Beatriz fala, mãe, a senhora é ninja? Meu filho só me responde, meu filho só fica no celular, nem olha pra mim, só fica no mundo dele. Eu falei, gente, o que eu respondo pra essa mulher? Perguntei pra eles. Sabe o que eles falaram? Será que ela sabe por que ele não quer falar com ela? Será que ela sabe por que ele tá ali? Será que ela sabe o que ele está sofrendo? Será que ela... Eles começaram a falar um monte de coisa. Meu Deus do céu. Né? E a Roseni, como sogra, agora que recebe aí a namorada do filho em casa, como é essa relação, esse sentimento de mãe olhar para uma outra menina chegando, né? Mais perto do filho dela, talvez, do que você mesma? Ai, eu tive conversando com um compadre meu alguns dias e ele falou assim, você tem ciúmes? Ele perguntou direto, se você tem ciúmes? Nesta semana, dando continuidade ao nosso vídeo falando sobre filhos adolescentes, comigo está a Roseni, partilhando a sua história. Como é na sua casa? Ela e o Alexandre têm 2 filhos, a Bia e o Jonas, que estão vivendo aí essa fase, né? Essa fase de descoberta, já saindo quase da adolescência, indo para a juventude. Então já pode partilhar um pouco mais, né, dessa experiência já vivida da fase da adolescência. E a gente ficou com essa pergunta, sexualidade. Como você e o Alexandre lidam com a questão da sexualidade deles? Como foi esse processo, Roseni? Bom, com a menina, com a Beatriz no caso, começa muito por aquele, tô gostando, né? É bonitinho e tal. E esse gostar ou não gostar, tô gostando e descobri que não gosta de mim, essas coisas assim, graças a Deus ela foi contando. E ela foi contando e eu vejo que o que ajudou foi que, à medida que ela contava, eu contava, entendeu? Ela contava o que estava acontecendo, eu ouvia, aconselhava, às vezes pegava no colo porque chorava, porque foi desiludida, coisas assim, né? Sofrimento normal, porque tantas vezes a gente já chorou, né? Mas eu também falava algumas coisas de mim, sabe? As coisas que eu fiz errado e que não deram certo e que me fizeram sofrer. Os erros que eu cometi por causa de outras pessoas na minha adolescência. Os erros que eu cometi por carência na minha adolescência. E como que isso era difícil para mim de lidar depois, na hora que eu ficava no meu quarto sozinha no meu travesseiro e chorava. Então assim, eu acho que essa partilha... também ajudou ele, sabe? No caso, a Beatriz, né? Que eu tô falando dela. Mas foi acontecendo naturalmente. Na descoberta da sexualidade, muitos sentimentos vêm, né? É o sentimento do gostar, do descobrir o sentimento pelo outro, de uma atração física, mas também da sexualidade em si como sexo. Como era esse diálogo dentro da casa de vocês? Vocês falam claramente? Você fez questão de abordá-los antes que outros falassem, que eles descobrissem de outras formas, né? E foi difícil, foi constrangedor ou não? Foi difícil. Foi difícil? Foi constrangedor, mas eu vejo que é exatamente este o ponto. É falar antes que outro fale. Então não foi na adolescência, foi antes. Quando que nós conversamos disso com os nossos filhos, explicamos o que era uma relação sexual, saiu da nossa boca, ouviram de nós, na nossa casa, quando começaram a perguntar. E a pergunta, por exemplo, eu não vou agora dizer quem, para não expor eles, tá? Mas a pergunta, por exemplo, os 2 sempre quiseram um terceiro filho, um irmãozinho. Os 2 sempre quiseram, e nós também sempre quisemos ter um terceiro filho, tentamos muitas vezes, não conseguimos. Mas enfim, Deus sabe. E porque eles queriam muito, por que não engravida? Mãe, engravida. Mãe, a gente quer irmãozinho. Mãe, o que tem que fazer para engravidar? Quando surgiu esta pergunta... Aí você, opa, tá na hora. Ai, Jesus. Essa pergunta surgiu a gente num carro, numa viagem. Daí eu só virei para Alexandre e falei, bom, a gente tem que conversar isso em casa, com calma, porque é um assunto muito bonito. Tem que ser falado com calma, tranquilidade. Não dá para ser assim correndo no carro, tá bom? Depois a gente explica. Ok. E eu fui me preparar e fui pesquisar. E quem disse que tinha algum livro católico que um pai dissesse, eu falei assim, assim, assim? Não tinha. Ninguém falava. A única coisa que eu encontrei dizia assim, quando perguntar, fale a verdade. Mas como que eu vou dizer a verdade?
E eu sei que essa pergunta surgiu algumas vezes, até que chegou a hora que eu vi que era, tipo assim, mas não me falou ainda, e daí como que engravida? Daí no dia dessa pergunta, assim, tipo, não me falou ainda, eu tava sozinha. Alexandre em missão. Daí eu respirei fundo, falei, daqui a pouco. Daí, já tinha rezado um bom tempo, peguei a Bíblia. Foi o meu jeito, tá, gente? Não significa que eu vou falar o que eu fiz, porque como eu precisei tanto que alguém falasse e eu não via, de repente ajuda. Exatamente. Se não ajudar, procure outro jeito. Deus vai inspirar o seu jeito. Esse foi o meu. Mas Deus também, eu vejo que muitas mães se perguntam, como que eu posso falar? Eu vou dizer como eu Né? falei. E aí, é bom você ter uma partilha, porque você já tem uma referência. Nossa, eu posso partir daí. Eu vou falar do meu jeito. Talvez o dia que a Sheila for falar para os meus filhos, né, o Theo e o Heitor, vai ser de um outro jeito diferente da Roseni. Mas eu já vou ter ouvido a Roseni como a Roseni falou para os filhos. E isso pode dar um start. Eu vou começar por aqui. Vou começar falando que é algo bonito, que é algo belo, né? Já vou dar essa conotação para essa questão da sexualidade, para que o filho enxergue esse ponto como algo de fato, algo belo, criado por Deus. É bem isso. Peguei a Bíblia, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Sabe como que eles ficam uma só carne? Então, daí posso falar aqui, né? Pode. O homem depois de adulto, a mulher depois de adulto. O homem tem o pênis, que o papai e a mamãe já ensinou desde pequeno para vocês. A mulher tem a vagina. O pênis, ele entra certinho na vagina da mulher. Faz um encaixe. E ali fica uma só carne. Deus não é lindo? Não é maravilhoso? E ali entra uma sementinha no útero da mulher, na barriga, e vai crescendo o neném. Não é lindo o que Deus fez? Daí, um dos filhos, que eu não vou dizer qual foi, mas é assim, na hora certa. E eu lembro que uma coisa que me ajudou com eles, talvez eu chore agora, é porque na história da minha família, nós tem várias situações difíceis nas famílias da gente, né? Mas eu tenho uma situação em particular onde meus filhos viram uma pessoa da família um pouco mais velha que eles crescer, o pai de um lado, a mãe do outro, e a filha aqui, ora aqui, ora ali, ora aqui, ora ali. E eles sempre questionavam isso, porque viam nas férias, e daí? E daí, quando eu fui falar disso com eles, à medida que nós fomos falar, a fala foi a seguinte: isso precisa ser feito depois do casamento. Sabe por quê? Sabe a história daquela pessoa? Aquela pessoa sofre daquele jeito porque foi feito antes do casamento, não estava preparado, o pai não estava preparado, a mãe não estava preparada. O pai não consegue cuidar, a mãe não consegue cuidar, e vocês veem. E eles sofriam com aquela pessoa da família. Eles sofriam, tanto que eles partilhavam com a gente. E daí Então eu tinha um exemplo para dar, doído, que me dói até hoje, porque é muito sofrimento. Traz muitos sofrimentos. Mas o porquê, e uma coisa que a gente sempre fala para eles, por exemplo, eles têm o livre-arbítrio, vão fazer as escolhas deles, espero que acertem de acordo com as escolhas de Deus. Se não acertarem, eles têm o livre-arbítrio, eu não posso interferir aí, mas eu espero que acertem. Mas essa experiência de você ter uma referência para mostrar o que é certo e o que é errado, mostrando a consequência, já faz uma diferença. Eu sempre explicava assim: pecado não é porque Deus é ruim. Uma coisa é pecado não porque Deus é ruim. Uma coisa é pecado não porque sua mãe e seu pai é ruim. Se existe algo que Deus colocou na palavra de Deus que é pecado, é porque aquilo faz mal, ou para você, ou para outra pessoa, ou fere o coração de Deus. O que é pecado faz a gente infeliz. É por isso que é pecado. E tudo isso surgiu de uma pergunta: como você vai fazer para engravidar? É a descoberta da sexualidade, né? É a curiosidade que é própria do ser humano, né? Vai crescendo, vai querendo saber das coisas, e essa liberdade em dizer, né? Talvez muitos pais vivem esse conflito interior de como falar para o meu filho, como abordar para o meu filho esse assunto,
né? Eu tô lendo, esses dias eu estava lendo um livro muito interessante, justamente a autora, ela falava isso, e ela tocava bem nesse ponto, fala sobre como educar os filhos, os meninos na castidade. E a autora, ela falava isso, da dificuldade que muitos pais têm em abordar esse assunto com os filhos. E os filhos acabam descobrindo de maneira errada, por outras fontes, por amigos. Antes que um amigo fale você que é pai e mãe. Posso falar uma coisa que eu lembrei? Uma outra coisa que eu falei nesse dia, não falei, acho que com essa linguagem, né, gente, porque eu não lembro exatamente, mas eu falei assim, olha, esse assunto é tão sagrado, porque ele gera uma vida, esse assunto é tão sagrado e tão belo, que não é para você falar para os seus amigos. Espere que na hora certa os pais deles vão falar. É muito sagrado. Porque senão poderia também virar motivo de conversinha. Sim. Você entende? Então essa orientação deu a eles um limite. E eles entenderam o sinal da beleza, e talvez é disso, né? Desse sagrado que é o sacramento. Talvez até eles ficaram tão impactados de como se nasce um filho, como que tem um filho, um bebê, né? E essa orientação no final talvez gerou isso. Né? Então, eu vejo que é muito importante. Então, a gente deixa essa dica para você. A Roseni também, ela trouxe, né? Quantos pais, né? A gente recebe muitos comentários aqui nos nossos vídeos de pais separados, né? Como conciliar isso, como falar para o meu filho, né? Eu vivo essa situação de pai separado, você trouxe uma realidade da sua família, mas nos comentários aqui das pessoas que nos acompanham, nós sabemos que tem muitas pessoas que acompanham os nossos vídeos, que querem ser instruídos e que vivem isso. Eu vou dar um exemplo. Nós temos aqui na Canção Nova o Instituto Canção Nova, e teve uma época que na quinta série, quinto ano, nem sei agora a diferença, eles começavam a estudar a parte da sexualidade. Então, quando nós conversamos com os nossos filhos, foi antes dessa matéria na escola. Então, antes deles verem na escola, nós já tínhamos falado. E um dia, a professora de ciência chamou a mim e o Alexandre para ir falar com os alunos de quinta série, novinhos, sobre a sexualidade, sobre o sexo, sobre por que ele tinha, como ele era, como acontecia. E como nós já tínhamos conversado com os nossos filhos, conversávamos entre nós, nos preparamos e fomos. E era na sala de aula dos nossos filhos. E fomos, e falamos, e tudo. E falei dessa questão do pecado, num determinado momento, né? Do sexo ser feito. Explicamos tudo sobre a sexualidade, depois falamos de ser feito no casamento, de ter responsabilidade, de cuidar aquilo que você vai viver. Mas olha o peso disso, isso talvez pode ajudar agora algum pai, alguma mãe. A hora que terminou tudo, veio uma menininha, uma pré-adolescente, na quinta série, 10 anos, será? 9, não me lembro mais. Ela veio correndo até mim sozinha e ela falou assim: tia, minha mãe não mora com o meu pai. Ela fez pecado. Eu olhei para aquele olhinho lacrimejando na minha frente. E eu disse para ela assim: veja, a sua mãe ama você. E talvez naquele momento em que ela esteve com o seu pai, ela amou muito o seu pai. E ela não sabia. Se ela não sabia que era pecado, se ela não sabia o mal que ia fazer, se ela não sabia que hoje você estaria sem o seu pai, Deus a ama. Você tem que amá-la. E todo pecado, quando ele tem o amor de Deus e o arrependimento, Deus perdoa. Falei, então você vai chegar na sua casa e vai dar um grande abraço na sua mãe. Sabe por quê? Porque você está aqui. Porque nós tínhamos falado de aborto. Ela não desistiu de você. Você está aqui. E abracei aquela menina e fiquei pensando, meu Deus, o sofrimento está na filha, mas o sofrimento está na mãe. Sim. Então, quantos casais que talvez tiveram um relacionamento antes do casamento e depois ficaram sozinhos com aquele filho, sofrem. E eu penso assim, que Deus vê esse sofrimento, Deus vê, eu creio que Deus vê, Deus é misericórdia. Agora, o que nós podemos fazer hoje é ajudar os nossos filhos a fazer as escolhas cada vez mais acertadas. E assim a gente vai. Olha, tem mais uma perguntinha aqui que eu queria saber, que eu com certeza muitos pais ficam perguntando. Sobre internet, né? Celular na mão de filho, tem limite? Não tem limite? Qual a orientação?
Porque hoje é uma tecnologia que está nas mãos, né? Principalmente de adolescentes aí, é muito difícil já não ter um adolescente com 14, 15 anos, já que não tem o celular, com certeza tem. E a presença do pai nessa situação? Né? O pai, ele põe um limite, ele não põe? Aqui talvez você pode partilhar a sua experiência, mas na sua casa você também vai conhecer o seu filho. Né? Na sua casa, você vai sentir o que é bom para a sua casa, o que é bom para o seu filho. Mas também existe aquilo que a gente tem que estar atento, principalmente hoje na realidade da internet, né, Rô? Exatamente. O nosso filho, 18 anos e a outra com 17. Então, assim, já estão numa outra fase. Mas sempre, para cada fase, houve um tipo de limite e depois um tipo de liberdade. Um tipo de limite e um tipo de liberdade. Então, quando eram menores, começo da adolescência, tinha horário sim para ficar com o celular, o que via, o que não via, na mesa não, no quarto não, todas essas regras. Daí tá, vão crescendo, essas regras vão mudando. O celular está no quarto, tá, porta aberta, celular no quarto, porta aberta, celular no quarto, porta aberta, tudo bem aí, tudo. Às vezes tá aquele silêncio, chego lá de surpresa. A Beatriz fala, mãe, a senhora é ninja? Mãe ganha uns dons depois que vira mãe. Assim, daí de repente me dá aquele clique assim, eu vou lá fazer uma visitinha, daí eu vou bem tranquilamente, serenamente, flutuando. Tudo bem? Tudo. Mãe, a senhora é ninja! Como que a senhora chegou desse jeito que eu nem escutei? E assim, daí eles vão brincando e tal. Mas para chegar nessa liberdade, foi dito que tem no celular, ali tem pornografia, sabe o que é pornografia, já sabe o que é pornografia. Então isso vicia, isso faz mal, isso. E todas as explicações possíveis a esse respeito. Além disso, o assédio que podem sofrer, pessoas com identidade falsa que podem começar a conversar com você, tudo sempre foi bem conversado, bem conversado. Hoje já estão numa outra fase, então assim, tem hora que eles estão sozinhos no quarto, estão com o celular, mas os quartos dos meus filhos não tem chave. Não tem chave, nunca tiveram e não tem até hoje. Esses dias uma outra adolescente conversando, disse, entrei no quarto, tranquei a porta e minha mãe ficou lá querendo falar comigo. Eles olharam assim pra mim, falei, não tem mesmo, então vai ter. Tá ótima assim a vida, sem chave no quarto. Então eles fecham a porta, mas o quarto não tem chave. E assim, isso protege eles de fazer algo escondido de mim? Minha gente, não protege. Porque eles podem fazer em qualquer lugar, porém, eu tenho que ter essa consciência de que eu falei, de que eu ensinei, de que eu ouvi os desabafos, de que eu corrigi, de que eu pus limites. E agora eles têm o livre-arbítrio. Eu rezo para que sejam santos e escolham a vontade de Deus. É o que eu rezo até eles morrerem ou até eu morrer primeiro. Mas eles têm o livre-arbítrio. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. E é uma conquista. É uma conquista. Esses dias atrás a gente tem uma live rezando pelas famílias e uma mãe perguntou assim. E daí a gente perguntou para eles o que a gente respondia para a mãe. Porque a mãe falou assim, meu filho não conversa comigo, meu filho só me responde, meu filho só fica no celular, nem olha pra mim, só fica no mundo dele. Eu falei, gente, o que eu respondo pra essa mulher? Perguntei pra eles. Sabe o que eles falaram? Será que ela sabe por que ele não quer falar com ela? Será que ela sabe por que ele tá ali? Será que ela sabe o que ele tá sofrendo? Será que ela... Eles começaram a falar um monte de coisa. Meu Deus do céu. Quem é o meu filho? Então, em vez de... Se não houve uma conquista de confiança até agora, porque talvez não houve. Sim. Então agora ficar, sai do celular, desliga isso, sai... Não vai resolver, não vai resolver. E são eles que me dizem, quando eles escutam, não vai resolver. Então, é tarde? Não, não é tarde. Eu penso que dá para conquistar, porque o Espírito Santo inspira, Nossa Senhora poderosa, nós temos os anjos, tem um anjo da guarda deles. Então, sei lá, em vez de mandar sair e brigar o tempo todo, deixa um bilhetinho com um versículo bíblico no travesseiro antes de dormir. Filho, eu te amo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deixei aqui um lanchinho para você. Tchau. A educação, primeiro, ela se parte pela conquista. A Beatriz falou assim para mim, mãe, o que as pessoas não entendem é que primeiro precisa amar, para depois falar de Deus. Precisa amar.
para depois falar de Deus. Uma dica que não é nem da Roseni, é da filha da Roseni. Então, uma dica de adolescente para você que talvez é mãe, pai, tia, avó, avô, né? Para você que tem adolescentes na sua casa, né? Tem adolescentes que às vezes moram com os avós e os avós ainda ficam mais ainda sem saber como cuidar. Existem muitas realidades como essa, mas tá aí uma dica para você: amar, conquistar, para poder você ir alcançando o coração deles e assim ir conduzindo também. Eu falo demais, né? É que eu não quero terminar sem falar isso. Gente, a base para tudo isso aqui é vida de oração. As inspirações, a coragem para conversar é vida de oração. É reza do texto, é leitura da palavra, é evangelho, é penitência, é jejum para tomar uma decisão com relação a eles. Então, assim, não é assim a Roseni, a superpoderosa, que vai lá. Não. É uma mulher muito fraca que depende inteiramente de Deus e que busca esse Deus. E vou buscar até morrer, se Deus quiser, antes morrer do que pecar, Jesus. Que me leve antes, então. Mas é vida de oração. Então, assim, que a gente comece por aí. E Deus vai abrindo as portas. Nosso vídeo de hoje deixando para você essa super dica, né? Aqui, até na nossa pauta, estava bem essa pergunta: onde a Roseni busca inspiração, né? Onde a Roseni busca para saber sobre maternidade, referência? Mas é isso, é vida de oração. A grande dica para uma mãe, um pai, para a família se sustentar em Deus é vida de oração. Deus nos chama a uma vida de oração. Olha, antes de encerrar o nosso vídeo de hoje, tem uma pergunta aqui que talvez algumas mães aqui vai ser direcionado principalmente para as mães. Quando um filho começa a namorar, o Jonas já está namorando faz alguns meses, né? E a Roseni, como sogra, agora que recebe aí a namorada do filho em casa, como é essa relação, esse sentimento de mãe olhar para uma outra menina chegando, né, mais perto do filho dela, talvez do que você mesma? Ai, eu tive conversando com um compadre meu alguns dias e ele falou assim: você tem ciúmes? Ele perguntou direto: se você tem ciúmes? E eu falei assim: bom, no meu caso, eu não tive muitos ciúmes porque eu conheço, é minha afilhada de crisma. Eu conheço a menina. Agora, teve um dia que eu tive ciúmes. Daí ele riu de mim. Quando que você teve ciúmes? O primeiro dia que eu cheguei e tava se beijando. Ah! É meu filho. Quando eu vi, daí eu até brinquei. Falei, ó, da próxima vez eu vou chegar falando: oi, tô chegando. Eu não quero ver mais. Eles deram risada. Mas realmente dá um sentimento assim... Como que eu vou dizer? Ao mesmo tempo que meu filho cresceu, está se tornando um homem, é um sentimento de uma nova responsabilidade, que agora as conversas são outras, o cuidado é outro, o zelo é outro. Mas ao mesmo tempo dá essa sensação mesmo, já não é mais só meu, sabe? Já não é mais só meu. E isso quem me ajudou a aceitar foi o Alexandre. Eu tive várias situações, não só por causa do namoro, mas nesses últimos tempos agora, passando dos 17 para os 18, várias situações de crise. E o Alexandre que foi dizendo: meu amor, nosso filho cresceu. Meu amor, nosso filho cresceu. Meu amor, nossa filha cresceu. Meu filho, tá bom, tá bom. Desce, agora tá sentando dentro de mim. Eu tenho em casa dois jovens. Saindo da adolescência, entrando na juventude e um já namorando. E seguindo o rumo da vida, né? Porque é assim a nossa vida. E nós, como pais e mães, nós criamos filhos para Deus e para que de fato eles sejam bons cidadãos, construam a sua família. Eu fico pensando, né? Hoje meus pequenos em casa, mas ao mesmo tempo eu não imagino ainda vivendo essa fase da Roseni. Mas ao mesmo tempo, se você me perguntar: Sheila, mas você imagina o seu filho com 30 anos dentro da sua casa, né? 40? Não. O que eu mais desejo para o meu filho é que ele siga a vida dele, que ele seja um bom profissional, que ele seja um homem de Deus, que ele encontre uma mulher boa, né? Que ele construa a sua família, porque nós, pais, iremos passar. E nós queremos deixar formados, né? Vivendo uma vida que de fato vale a pena ser vivida. Com uma boa educação. Então tudo isso é para dizer: tem a sua luta, os seus sacrifícios, os momentos difíceis, mas com certeza também tem a alegria de ver um filho caminhando. É bem isso. Caminhando na criação que você deu, na educação que você deu, seguindo também a sua própria vida. É isso mesmo. Muito obrigada, Roseni, pela sua partilha conosco.
nesses 2 últimos vídeos, né? Semana passada e essa semana, trazendo aí a sua experiência como mãe, 2 filhos aí que passaram pela adolescência, saindo da adolescência agora indo para a juventude, deixando aí essas dicas tão valiosas para nós. Temos mesmo que agradecer, eu tenho certeza que vai ajudar muitas famílias que acompanham o nosso programa aqui no canal da Canção Nova. Amém. Deus abençoe. Amém. E semana que vem a gente se encontra aqui no canal da Canção Nova. Curta, compartilhe o nosso vídeo, tá certo? Ative o sininho aí para você receber as notificações. Deus abençoe e até semana que vem.